sua condição original de totalidade. Sem obter um certo grau de independência, o indivíduo será incapaz de se relacionar com seu ambiente adulto. Mas o mito do herói não é garantia suficiente para essa libertação. Mostra apenas como é possível que ela aconteça para que o ego conquiste consciência. Resta o problema de manter e desenvolver de modo significativo essa consciência para que o homem possa viver uma vida útil, guardando a sua individualidade dentro da sociedade. A história antiga e os rituais das sociedades primitivas contemporâneas forneceram-nos abundante material sobre os mitos e ritos de iniciação, nos quais jovens, rapazes e moças são afastados de seus pais e obrigados a se internarem no seu clã ou na sua tribo. No entanto, nesse rompimento com o mundo infantil, o arquétipo parental original pode ser molestado. E para que tal dano seja sanado, é necessário um processo curativo de assimilação à vida do grupo. A identidade do grupo com o indivíduo é muitas vezes simbolizada por um animal totêmico. Assim, o grupo satisfaz as exigências do arquétipo que foi lesado e torna-se uma espécie de segundo pai ou mãe, aos quais o jovem é simbolicamente sacrificado, renascendo numa nova vida. Nessa cerimônia drástica que lembra muito um sacrifício oferecido às forças que podem reter um jovem, segundo expressão do Dr. Jung, vemos que o poder do arquétipo original nunca pode ser totalmente dominado, como acontece nas lutas herói-dragão, sem um mutilante sentimento de alienação em relação às fecundas forças do inconsciente. Vimos no mito dos twins como a sua híbris, ao expressar uma separação excessiva entre o ego e o self, foi corrigida pelo medo que tiveram das consequências finais, que os obrigou a um retorno às relações harmoniosas entre essas duas forças. Nas sociedades tribais, é o rito de iniciação que resolve de maneira mais eficiente esse problema. O ritual faz o jovem retornar às camadas mais profundas da identidade original existente entre a mãe e a criança, ou entre o ego e o self, forçando-o, assim, a conhecer a experiência de uma morte simbólica. Em outras palavras, a sua identidade é temporariamente destruída ou dissolvida no inconsciente coletivo. Ele é tão salvo solenemente desse estado pelo rito de um novo nascimento. O primeiro ato de verdadeira assimilação do ego em um grupo maior, esteja ele sob a forma de totem, clã ou tribo, ou uma combinação dos três. O ritual, seja de grupos tribais ou de sociedades mais complexas, insiste sempre nesse rito de morte e renascimento, isto é, um rito de passagem, de uma fase da vida para outra, seja durante o amadurecimento da infância ou do início para o final da adolescência e daí para a maturidade. Em seguida, tem 4 imagens de uma tribo africana, e são crianças e parece que elas estão passando aí por esse ritual que ele está falando. Na primeira das fotos, eles estão sendo enrolados em panos e postos deitados um do lado do outro. Na segunda, eles estão deitados. Na terceira, o pano é retirado, mas é posto sobre as bocas e pescoço. E na quarta, tem 3 crianças com panos enrolados na região fálica, que desce como se fosse uma cauda na parte da frente. Legenda: ritos primitivos de iniciação levam o jovem à maturidade e a participar da identidade coletiva da tribo. Em muitas sociedades primitivas, a iniciação é realizada pelo ato da circuncisão,
um sacrifício simbólico. Mostramos aqui 4 fases do rito da circuncisão dos aborígenes australianos. Ao alto, à esquerda e à direita, os meninos são colocados sob cobertas, como uma morte simbólica da qual renascerão. Acima, à esquerda, são descobertos e seguros para a operação. À direita, depois de circuncidados, recebem gorros cônicos, sinal de seu novo estado. Embaixo tem a imagem de 2 garotos crianças deitados em um pano. Um tá com um rosto pintado de branco, a imagem é preto e branco, aí não dá para saber, mas imagino que seja branco. E tem outro garoto sentado perto deles, com um olhar vago e com uma madeirinha na mão. Legenda: são por fim isolados da tribo para serem purificados e receberem ensinamentos. Os acontecimentos de caráter iniciatório certamente não estão limitados à psicologia da juventude. Toda nova fase de desenvolvimento de uma vida humana é acompanhada por uma repetição do conflito original entre as exigências do self e as do ego. De fato, esse conflito pode se manifestar com mais força no período de transição que vai do início da maturidade à idade madura, entre os 35 e 40 anos na nossa sociedade, do que em qualquer outra época. E a transição da maturidade para a velhice cria novamente a necessidade de afirmar a diferença entre o ego e a psique total. O herói recebe um último apelo para defender o ego consciente da próxima dissolução da vida em morte. Nesses períodos críticos, o arquétipo de iniciação é fortemente ativado a fim de promover uma transição significativa que ofereça algo mais rico de sentido espiritual do que os ritos da adolescência, com seu acentuado caráter profano. Nesse sentido religioso, os esquemas dos arquétipos de iniciação, conhecidos desde a antiguidade como mistérios, são elaborados da mesma forma que todos os rituais eclesiásticos que exigem cerimônias especiais nos momentos de nascimento, casamento ou morte. Tal como no estudo do mito do herói, também no estudo da iniciação, devemos buscar exemplos nas experiências subjetivas do homem contemporâneo, sobretudo em pessoas que tenham sido analisadas. Não há nada de surpreendente no fato de aparecerem no inconsciente de alguém que busca o auxílio de um médico especialista em desordens psíquicas. Imagens que reproduzem os principais esquemas de iniciação, tais como nos foram relatados pela história. Entre os jovens, talvez o mais comum desses temas seja a prova ou teste de força. É um tema idêntico ao que já observamos em sonhos atuais, que exemplificam o mito do herói, como o do marinheiro afrontando ventos e chuvas, ou a prova de habilidade da excursão à Índia, feita pelo homem sem chapéu de chuva. Podemos encontrar também esse tema de sofrimento físico levado à sua conclusão lógica no primeiro sonho que discutimos, quando o belo jovem converte-se em sacrifício humano em um altar. O sacrifício assemelha-se a um prelúdio do processo de iniciação, mas seu final é bastante obscuro. Parece antes completar o ciclo heróico, dando lugar a um novo tema. Há uma diferença marcante entre o mito do herói e o rito de iniciação. As figuras típicas de heróis esgotam suas forças para obter o que ambicionam, ou seja, alcançam sucesso, mesmo que logo depois sejam punidos ou mortos por sua híbris. Na iniciação, ao contrário, o noviço deve renunciar a toda ambição e a qualquer aspiração para então submeter-se a uma prova. Deve aceitar essa prova sem esperança de obter sucesso. Na verdade, deve estar preparado para morrer, apesar de o grau de provação ser algumas vezes leve. Um período de jejum, um dente arrancado, uma tatuagem, outras dolorosos.
as feridas da circuncisão, incisões ou outras mutilações. O propósito permanece sempre o mesmo: criar uma atmosfera de morte simbólica, de onde vai surgir um estado de espírito simbólico de renascimento. Um jovem de 25 anos sonha que sobe uma montanha em cujo topo há um altar. Perto do altar vê um sarcófago sobre o qual se encontra uma estátua dele mesmo. Aproxima-se então um padre encapuzado carregando um bastão, no qual reluz um disco solar. Discutindo mais tarde o sonho, o jovem disse que o ato de galgar a montanha lembrou-lhe o esforço que fazia na sua análise para alcançar o domínio próprio. Para sua surpresa, teve a impressão de estar morto e em lugar de uma sensação de realização, sentiu-se deprimido e assustado. Mas nesse momento, com a irradiação dos raios solares, recebeu um sentimento de força e rejuvenescimento. Esse sonho mostra sucintamente a distinção que se deve fazer entre a iniciação e o mito do herói. O ato de escalar uma montanha parece sugerir uma prova de força. É a vontade de alcançar a consciência do eu, o ego, na fase heróica da evolução da adolescência. O paciente julgara, evidentemente, que uma terapia psicanalítica seria semelhante a outras provas marcantes de transição para a idade viril, isto é, que teria uma forma competitiva característica dos jovens da nossa sociedade. Mas a cena do altar corrigiu essa falsa suposição, mostrando-lhe que sua tarefa era submeter-se a um poder maior que o seu. Deveria ver-se como morto e enterrado de forma simbólica. O sarcófago, lembrando o arquétipo materno, receptáculo original da vida. Só por esse ato de submissão poderia renascer. Um ritual revigorado traz então de volta a vida como filho simbólico do Pai Sol. Podíamos aqui estabelecer uma certa confusão com o ciclo heróico, o dos Twins, filhos do Sol. Mas nesse caso não temos nenhuma indicação de que o iniciado vai se superestimar. Ao contrário, recebe uma lição de humildade, submetendo-se a um rito de morte e de renascimento que marca a sua passagem da juventude à maturidade. De acordo com a sua idade cronológica, esse paciente já deveria ter passado essa etapa de transição, mas um prolongado período de estagnação havia retardado sua evolução. Tal atraso mergulhara na neurose para a qual buscava tratamento. E o sonho ofereceu-lhe o mesmo sábio conselho que lhe teria sido dado por qualquer bom feiticeiro de tribo, que deveria desistir de provar sua força escalando montanhas para se submeter ao rito cheio de significação, de uma transformação iniciatória que o tornaria apto a assumir as novas responsabilidades morais da sua verdadeira masculinidade. Em seguida, uma imagem que me parece egípcia, de uma mulher com os braços levantados, usando uma saia do busto até os pés. Aí várias imagens de figuras bem naquele estilo egípcio. E do lado também uma mulher, só que com os cabelos soltos e também com vestimentas. Parece um desenho feito até numa tapeçaria, mas não é. Eu acho que é um caixão, porque é a parte do fundo e a parte de cima. Legenda. Um sarcófago do século II a.C., de Tebas, revela uma conexão simbólica com o arquétipo da mãe grande. O recipiente da vida. O interior tem o retrato da deusa egípcia Nut, que abraça o corpo da morta, cujo retrato está na tampa à direita. O tema da submissão como uma atitude essencial ao sucesso do rito de iniciação
pode ser claramente percebido quando se trata de meninas ou de mulheres. O seu rito de transição demonstra, a princípio, a sua passividade absoluta, reforçada pela limitação psicológica à autonomia que lhes é imposta pelo ciclo menstrual. Já se supôs que o ciclo menstrual seja a parte mais importante da iniciação feminina, na medida em que tem o poder de despertar um sentido profundo de obediência ao poder criador da vida. Assim, a jovem aceita de bom grado as suas funções de mulher, do mesmo modo que o homem aceita o papel que lhe cabe na vida comunitária do seu grupo. Por outro lado, a mulher, tanto quanto o homem, tem as suas provas iniciatórias, de força, que a levam a um sacrifício final, em benefício do renascimento. Esse sacrifício permite que ela se liberte dos laços das suas relações pessoais e a torna capaz de desempenhar mais conscientemente as funções de um indivíduo com direitos próprios. Em contraste, o sacrifício masculino é uma espécie de entrega da sua sagrada independência. O homem fica mais consciente do seu relacionamento com a mulher. Chegamos aqui a um aspecto da iniciação que, a bem dizer, apresenta o homem à mulher e a mulher ao homem, de maneira a corrigir qualquer oposição originalmente existente entre os sexos. O saber do homem, logos, encontra então a relação da mulher, eros, e sua união é representada no rito simbólico do casamento religioso, que esteve no âmago da iniciação desde a sua origem nos antigos cultos dos mistérios. Mas isso não é facilmente compreendido pelo homem de hoje, e quase sempre é necessário haver uma crise na vida de uma pessoa para que ela possa perceber esse fato. Vários pacientes contaram-me sonhos em que o motivo do sacrifício apresentava-se combinado com o motivo do casamento religioso. Um desses sonhos foi o de um jovem que estava apaixonado, mas que não queria se casar, receando que o casamento se tornasse uma espécie de prisão dirigida por uma forte imagem materna. Sua mãe tivera forte influência na sua infância e a futura sogra prometia um perigo semelhante. A mulher não iria dominá-lo do mesmo modo? No sonho, ele participava de uma dança ritual com mais outro homem e duas mulheres, uma das quais era sua noiva. Os dois outros personagens eram um homem e uma mulher mais velhos que o impressionaram, porque, apesar da intimidade que revelavam, pareciam ter individualidades próprias, sem que um se mostrasse possessivo em relação ao outro. Esse casal representava para o jovem, portanto, uma condição matrimonial que não impunha qualquer coação à individualidade dos cônjuges. Se conseguisse o mesmo, o casamento se tornaria aceitável para ele. Na dança ritual, cada homem ficava de frente para uma mulher e todos quatro tomaram lugar nos quatro cantos do estrado onde dançavam. À medida que a dança prosseguia, ficou claro que era uma espécie de dança de espadas. Cada dançarino trazia na mão uma espada curta com a qual executava complicados arabescos, movendo pernas e braços numa série de movimentos que lembravam impulsos alternados de agressão e submissão de um para o outro. No final da dança, todos quatro deveriam enfiar as espadas em seus próprios peitos e morrer. Apenas o sonhador recusou-se a esse suicídio e ficou sozinho de pé, depois de outros terem tombado. Sentiu-se profundamente envergonhado, com a covardia que o impedira de sacrificar-se com o resto do grupo. Em seguida tem uma imagem que parece de uma freira limpando o chão com uma escova. Ao lado, uma imagem de uma mulher com seus cabelos sendo cortados. E ao lado, figuras que não dá para diferenciar muito bem, mas parecem ser homens atrás de um casal. E um casal que parece ser um casal importante. Legenda: 4 diferentes cerimônias de iniciação. À esquerda,
Noviças de um convento realizam tarefas humildes, como a lavagem do assoalho no filme The Nun Story, 1958, e tem os seus cabelos cortados de uma pintura medieval. À direita, passageiros de um navio submetem-se ao rito de passagem ao atravessarem o Equador. Seguida a imagem de vários homens e parece que eles estão fazendo uma corrente humana e aí tem um outro grupo que está correndo atrás deles. Legenda: calouros norte-americanos em tradicional batalha com os veteranos de sua escola. Em seguida tem uma imagem de indígenas em canoas com remos. Eles estão de pés e parecem que estão remando com velocidade. Legenda: o casamento pode ser considerado um rito de iniciação, no qual o homem e a mulher devem submeter-se um ao outro. Mas em algumas sociedades o homem compensa sua submissão raptando a noiva, como fazem os Dyaks da Malásia e de Bornéu. Acima, no filme The Lost Continent, de 1955. Uma reminiscência dessa prática é o costume que hoje ainda existe de um noivo carregar a noiva ao atravessar a soleira do seu novo lar. Abaixo, a imagem de um homem entrando com a sua noiva dentro de casa. Acho que parece os anos 50, não é anos 50, não sei. Ela tá de saia na altura do joelho, com um chapeuzinho, e ele parece estar ali com um terno. Esse sonho revelou ao meu paciente que ele estava preparado para mudar de atitude em relação à sua vida. Fora até então egocêntrico, que procurara uma segurança ilusória na sua independência pessoal. Apesar de interiormente dominado pelo medo que lhe causara na infância a submissão à mãe, necessitava de um desafio à sua virilidade para verificar que, se não abandonasse aquele estado de espírito infantil, viveria solitário e humilhado. O sonho e a subsequente compreensão do seu significado desfizeram suas dúvidas. Cumprira o rito simbólico por meio do qual o homem jovem renuncia à sua autonomia exclusivista e aceita uma vida em comum, com um espírito de solidariedade e não apenas de heroísmo. Esse rapaz casou-se e teve um relacionamento absolutamente satisfatório com a mulher, longe de prejudicar sua eficiência ou de diminuir-lhe a autoridade. O casamento, ao contrário, acentuou-as. Fora do medo neurótico que mães ou pais invisíveis provocam por detrás do véu matrimonial, mesmo os rapazes normais têm boas razões para se sentirem apreensivos com o ritual das bodas. Ele é essencialmente um rito de iniciação feminina, no qual um homem pode sentir-se tudo menos um herói vencedor. Não é de espantar que se encontrem nas sociedades tribais certos rituais compensatórios, antifobias, como o rapto da noiva, que permitem que o homem, no exato momento em que deve submeter-se à mulher e assim às responsabilidades do casamento, se agarre ao que lhe resta do papel de herói. Mas o tema do casamento é uma imagem de tamanha universalidade que contém também uma significação mais profunda. Além de representar a aquisição de uma esposa, é também uma descoberta simbólica, bem-vinda e mesmo necessária, a descoberta do componente feminino da psique masculina. É por isso que, em resposta a um estímulo apropriado, podemos encontrar esse arquétipo em homens de qualquer idade.
Nem todas as mulheres, no entanto, reagem ao casamento de maneira confiante. Uma paciente que se sentia frustrada por não ter uma carreira da qual desistira devido a um casamento difícil e de pouca duração, sonhou que estava ajoelhada diante de um homem também ajoelhado. Ele segurava um anel e se preparava para colocar-lhe no dedo, mas ela esticou e enrijeceu o anular da mão direita de maneira tensa, evidentemente resistindo a esse ritual do casamento. Foi fácil mostrar-lhe o erro significativo que cometera. Em lugar de oferecer o dedo anular esquerdo ao homem, aceitando assim uma relação equilibrada e natural com o princípio masculino, ela havia pressuposto erradamente que era sua total identidade consciente, isto é, seu lado direito, que deveria colocar a serviço do homem. Na verdade, o casamento exigia apenas que compartilhasse com o homem aquela porção subliminar e natural dela mesma, isto é, seu lado esquerdo, em que o princípio de união teria uma significação simbólica e não um sentido literal e absoluto. Seu medo era o da mulher que teme perder a personalidade num casamento de caráter patriarcal, a que resistia com toda a razão. No entanto, o casamento religioso como forma arquetípica tem particular importância para a psicologia feminina, e as mulheres se preparam durante a adolescência para essa cerimônia através de vários acontecimentos de caráter iniciatório. Em seguida, a imagem de uma estatueta, assim, pode ser mulher, as duas mulheres, ou uma mulher e um homem, eles estão sentados ali com uma perna dobrada próximo do tronco e outra perna esticada. Eles estão segurando algo na mão e eles têm um chapéu de cone. Legenda: o casamento religioso arquetípico, a união dos opostos dos princípios masculino e feminino, representado numa escultura indiana do século XIX pelas divindades Shiva e Parvati. Olha, Shiva e Parvati, ok. Título: A Bela e a Fera. Na nossa sociedade, as jovens participam dos mitos masculinos do herói, porque, como os rapazes, precisam educar-se e desenvolver uma personalidade própria sólida. Mas há uma região ou camada mais antiga das suas mentes que parece vir à superfície dos seus sentimentos para as tornar mulheres e não imitações de homem. Quando esse antigo conteúdo da psique começa a aparecer, a jovem moderna tem a tendência de reprimi-lo, já que representa uma ameaça às suas mais recentes prerrogativas, a emancipação e a igualdade de competição com os homens. Essa repressão pode ser tão efetiva que, por algum tempo, a jovem consegue manter-se identificada com os objetivos intelectuais masculinos com os quais se familiarizou na escola ou na faculdade. Mesmo quando casa, guarda ainda uma certa ilusão de liberdade, apesar de seu ato de submissão ostensiva ao arquétipo do casamento. Com a injunção implícita da maternidade, pode então ocorrer, como se vê com frequência hoje em dia, um conflito que, por fim, força a mulher a redescobrir de maneira dolorosa, mas sumamente gratificante, a sua sepultada feminilidade. Constatei um bom exemplo desse processo numa jovem casada, ainda sem filhos, mas que pretendia ter um ou dois, já que era o que se esperava dela. No entanto, suas relações sexuais eram insatisfatórias. Isso preocupava ela e ao marido, apesar de não encontrarem explicação para o problema.
Ela se formara com distinção em uma faculdade feminina e compartilhava com prazer da vida intelectual de seu marido e amigos. Apesar desse aspecto de sua vida caminhar bastante bem, ela tinha acessos ocasionais de mau humor, discutindo de maneira agressiva e afastando os homens de suas relações. Tal fato provocava-lhe um intolerável sentimento de descontentamento consigo mesma. Nessa ocasião, teve um sonho que lhe pareceu tão importante que ela foi procurar ajuda médica para melhor compreendê-lo. Sonhou que estava numa fila de mulheres jovens como ela, e ao tentar ver para onde se dirigiam, verificou que à medida que cada uma chegava ao primeiro lugar da fila, era decapitada numa guilhotina. Sem nenhum medo, manteve-se na fila, presumivelmente pronta para sofrer o mesmo tratamento quando chegasse a sua vez. Expliquei-lhe que o sonho significava que ela estava pronta para renunciar a uma vida ditada pela cabeça. Deveria aprender a libertar seu corpo para poder descobrir suas reações sexuais naturais e realizar as funções biológicas da maternidade. O sonho expressava assim uma necessidade de mudança drástica. Ela teria de sacrificar seu papel de herói masculino. Como era de se esperar, uma mulher culta como essa jovem não teve dificuldade em aceitar tal interpretação num nível intelectual, dispondo-se a se transformar numa mulher mais submissa. Realmente, sua vida amorosa normalizou-se e teve 2 filhos que lhe deram a esperada satisfação. À medida que passou a conhecer-se melhor, pôde compreender que a vida para o homem ou para a mulher que teve a mente treinada de forma masculina é alguma coisa que se toma de assalto, num ato de força de vontade heróica. Mas para uma mulher estar satisfeita consigo mesma, é melhor que ela compreenda a vida com um progressivo processo de despertar. Há um mito universal que expressa bem esse tipo de despertar, o conto A Bela e a Fera. A versão mais conhecida conta como Bela, a mais jovem de 4 irmãs, tornou-se, graças à sua bondade e abnegação, a preferida do pai. Quando, em lugar dos caros presentes exigidos pelas irmãs, pede-lhe simplesmente uma rosa branca. Está consciente apenas da sinceridade interior dos seus sentimentos. Não sabe que está a ponto de pôr em perigo a vida do pai e o relacionamento ideal existente entre os dois. Ele vai roubar uma rosa branca do jardim encantado da fera, que, irritada com o roubo, exige que o culpado volte dentro de 3 meses para ser punido, provavelmente com a morte. Ao conceder ao pai esse prazo para voltar a casa com a rosa, a fera age de maneira contrária ao seu caráter, sobretudo quando se dispõe a mandar para Bela também um baú cheio de ouro. Como comenta o pai de Bela, a fera parece ser a um só tempo bondosa e cruel. Bela insiste em tomar o lugar do pai e, passados os 3 meses, vai ao castelo para receber o castigo. É instalada num quarto bonito, onde não tem motivos de aborrecimentos ou receios, com exceção da visita ocasional da fera, que aparece para lhe perguntar se um dia aceitará seu pedido de casamento, que Bela recusa sistematicamente. Um dia, vendo no espelho mágico a imagem do pai doente, implora a fera que a deixe ir para casa confortá-lo, prometendo voltar dentro de 1 semana. A fera deixa ir, dizendo-lhe, porém, que morrerá se Bela não voltar. Em casa, a radiante presença de Bela traz alegria ao pai e inveja às irmãs, que tramam retê-la por mais tempo. Por fim, Bela sonha que a fera está morrendo de desespero e, dando-se conta de que seu prazo já se esgotara, volta para fazê-la reviver. Esquecendo-se da feiura da fera que agoniza, Bela trata-a com desvelo.
A fera confessa-lhe que é incapaz de viver sem ela e que morrerá feliz só por tê-la visto voltar. Bela compreende então que também ela não poderá viver sem a fera a quem ama. Confessa-lhe esse amor e promete aceitar o pedido de casamento desde que a fera se esforce para melhorar. Nesse momento, o castelo enche-se de luzes e sons harmoniosos e a fera desaparece. Em seu lugar surge um formoso príncipe que conta a Bela ter sido encantado por uma feiticeira e transformado em fera. A maldição acabaria quando uma bela jovem o amasse apenas por sua bondade. Nessa história, ao elucidarmos todo o seu simbolismo, verificamos que Bela representa qualquer jovem ou mulher envolvida numa ligação afetiva com o pai. Ligação só não se estreita mais devido à natureza espiritual do sentimento que os une. Sua bondade está simbolizada na encomenda de uma rosa branca, mas, por uma significativa distorção no sentido do pedido feito, a sua intenção inconsciente coloca o pai e a filha sob o domínio de uma força que não se expressa apenas bondade, mas bondade misturada à crueldade. É como se Bela desejasse ser salva de um amor que a mantém virtuosa, mas em uma atitude fora do real. Aprendendo a amar a fera, Bela desperta para o poder do amor humano disfarçado na sua forma animal e, portanto, imperfeita, mas também genuinamente erótica. Presumivelmente, esse fenômeno representa o despertar das verdadeiras funções do seu relacionamento, permitindo-lhe aceitar o componente erótico do desejo inicial que fora reprimido por medo ao incesto. Para deixar o pai, ela precisou, por assim dizer, aceitar esse medo ao incesto e tê-lo presente apenas na sua fantasia, até conhecer o homem animal. Então descobrir suas verdadeiras reações como mulher. Dessa maneira, liberta a si mesma e a imagem que faz do homem, das forças repressivas que a envolvem, tomando consciência da sua capacidade de confiar no amor como um sentimento onde natureza e espírito estão unidos, no mais elevado sentido destas palavras. Um sonho de uma paciente minha, mulher bastante evoluída, mostrava justamente essa necessidade de afastar o medo do incesto, um medo real que existia em seus pensamentos devido ao apego exagerado que o pai teve por ela depois que enviuvou. No sonho, estava sendo perseguida por um touro furioso. A princípio fugiu, mas verificou depois que era inútil. Caiu e o touro veio sobre ela. Sabia que a única esperança que lhe restava seria cantar para o touro. E ao fazê-lo com a voz trêmula, o touro acalmou-se e começou a lhe lamber a mão. A interpretação mostrou que essa mulher podia agora aprender a relacionar-se com os homens de maneira mais confiante e feminina, não apenas sexualmente, mas também no plano erótico, isto é, no sentido mais amplo de uma relação situada no nível de sua personalidade consciente. No caso de mulheres mais velhas, o tema da fera pode não indicar uma necessidade de encontrar resposta para uma fixação pessoal, de libertar uma inibição sexual, ou ainda qualquer outra significação que o racionalista de espírito psicanalítico possa descobrir no mito. Pode, na verdade, ser a expressão de um certo tipo de iniciação feminina, tão significativa no início da menopausa quanto no apogeu da adolescência, e possível de aparecer em qualquer idade, em que se verifique um distúrbio entre natureza e espírito. Uma mulher, na época da menopausa, relatou-me o seguinte sonho: encontro-me com várias mulheres que não conheço. Descemos uma escada em uma casa estranha e nos confrontamos de repente com um grupo grotesco de homens macacos.
de rostos perversos, vestidos com peles pretas e cinzentas, com rabos e de aparência horrível e lúbrica. Estamos completamente dominadas por eles, mas, num dado momento, senti que a única maneira de nos salvarmos seria não entrar em pânico, nem correr ou lutar, mas sim tratar aquelas criaturas com humanidade, para que tomassem consciência do que possuíam de melhor dentro delas. Um dos homens macacos então aproximou-se de mim, e eu o recebi como se fosse meu par em algum baile, e comecei a dançar com ele. Mais tarde, depois de ter sido agraciada com um poder de cura sobrenatural, há um homem à beira da morte. Tenho às mãos uma espécie de pena, ou talvez um bico de ave, através do qual sopro o ar pelas narinas do doente, fazendo-o respirar novamente. Durante anos em que esteve casada enquanto criou os filhos, essa mulher foi obrigada a esquecer seus dotes de escritora que antes lhe haviam dado pequena, mas autêntica notoriedade. Na época do sonho, tentava trabalhar novamente, ao mesmo tempo em que se autocriticava impiedosamente por não ser melhor mãe, esposa e amiga. O sonho revelou-lhe esse problema, mostrando-lhe outras mulheres que talvez estivessem passando por uma transição análoga e que, segundo o sonho, desciam de um nível de consciência muito elevado para regiões inferiores de uma casa estranha. Pode-se supor que tudo isso remeta a algum aspecto significativo da consciência coletiva, com o desafio para aceitar o princípio masculino do homem animal, aquela mesma figura heróica, meio palhaça de trickster que encontramos nos ciclos heróicos primitivos.